Boa tarde. É o calor. Boa tarde. Muito quente aí. Mais ou menos. Tá gostoso. Muito obrigado, equipe de louvor. Foi um momento bem legal mesmo. E eu acho... Para mim, eu acho que a equipe de louvor, o momento que a gente teve agora, é mais importante do que esse momento que vai ter da palavra. Sabe por quê? Por uma diferença. Ninguém vai sair por aquela porta hoje cantando o que foi dito aqui agora, o que eu vou dizer. Agora as músicas que nós cantamos, elas ficam repercutindo na nossa mente durante a semana, né? Fica assim, quão grande é o Senhor. Lá durante a semana, né? E quem tem Facebook aqui? Olha, algumas pessoas têm Facebook, a maioria, né? Então aproveita o teu Facebook para compartilhar essas músicas, sabe? Vai lá no YouTube, conhece o YouTube, tem lá o botão, curta essas músicas, tem essas músicas aí lá no YouTube, compartilha no seu Facebook. Não fica só compartilhando aquelas coisas de... Tem nada a ver, né? Facebook tem tanta coisa nada a ver. Compartilha, faz do seu Facebook um lugar legal. Um lugar que vai falar do reino de Deus também. E eu quero orar novamente. Na verdade eu vou pedir para Adelar vir aqui, Adelar. Ora para Deus nos abençoar nesse momento. Vamos curvar nossa cabeça. Senhor Jesus, queremos louvar a Ti, o Pai, e agradecer. Como o Fabrício falou agora, Deus, porque Tu colocou em nós o desejo de Te louvar, o desejo, Pai, de buscar a Ti, de entregar a nossa vida a Ti. É Tu quem coloca o querer e o realizar em nossa vida, Pai. E que esse momento a gente busque isso, Pai, com o maior sentimento, Pai, com a maior sinceridade, aquebrantamento do coração, com transparência da nossa alma contigo, Deus. Que as palavras aqui ditas, ó Pai, pelo Fabrício, usado por Ti nessa noite, Pai, que possa penetrar em nosso coração, Pai, que possa preencher a nossa mente. Eu peço, Senhor, que sejamos realmente como vasos vazios, prontos para ser enchidos, Pai, da Tua palavra, do Teu amor, da grande mensagem que temos para ouvir e para receber nesse momento. É isso que eu quero estar colocando diante de Ti, Pai, que sejamos esses vasos aqui nesse momento, Pai. No nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Gente boa, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Faz um tempo já, mais ou menos os últimos 2 meses, as agendas elas não se encontraram e eu não consegui estar. E quem lembra da última vez que eu estive aqui? Olha, algumas pessoas lembram. A última vez foi lá no Botafogo? Foi aqui, né? Foi em outubro? Nossa, faz tanto tempo assim. Eu ia perguntar se alguém lembrava do que eu tinha dito, mas seria um... Nem eu lembro o que eu falei. Ah, traz a resposta? Ai, que beleza. Eu estava falando algo mais ou menos assim, sobre hábitos que a gente pode desenvolver para crescer na nossa intimidade com Deus. E era baseado num livrinho chamado Intimidade com o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. E nós falamos sobre 3 coisas até então. Primeiro foi a simplicidade. Como levar uma vida mais simples para poder ter intimidade com Deus. O segundo, alguém lembra? Começa com si, termina com lêncio. Hã? Silêncio, a necessidade de termos silêncio, de aquietar o nosso coração, de estar tranquilos. E também falamos sobre solitude, daquele momento da sua semana que você tira para estar só você e Deus em silêncio, você e Ele. E hoje nós vamos falar do último aspecto, do último hábito para criar intimidade com Deus, que é um papo de doido. Olha ali, ó. Esse é o título da mensagem hoje, papo de doido. Na verdade, essas 4 características são papo de doido. Porque na nossa sociedade não se fala essas coisas. Simplicidade? Não, eu quero complexidade. Quero coisas difíceis, coisas caras. Falar em silêncio? Não, eu quero barulho.
A internet, eu quero a 1000 por hora, eu não quero me acalmar. Solitude, eu não tenho tempo de ficar sozinho com Deus. A minha vida é uma correria. E hoje a gente vai falar sobre o quarto aspecto, que é a renúncia. Vamos falar todo mundo essa palavrinha? Simples? 1, 2, 3. Renúncia. Que palavra difícil essa palavra. Renúncia. E a gente vai começar aqui, ó. Última vez, em janeiro, que eu não pude estar aqui, eu estava lá na Bolívia. Não sei, a Bolívia é América do Sul, fronteira com Mato Grosso, mais ou menos umas 20 horas de viagem, saindo de Caxias, entre aeroporto, ônibus, táxi, ônibus de novo, aeroporto. 20 horas, chegamos lá na Bolívia. O que nós fomos fazer na Bolívia? Uma viagem missionária com alguns jovens da Aliança e alguns jovens há mais tempo. Por exemplo, ali o Antônio Reis, não sei se alguém conhece. Esse é o Antônio Reis, o Rodriguinho já esteve aqui, esse aqui é o Pesque, esse aqui sou eu, esse aqui é o Cabeleira, Fernando Cabeleira, também conhece, né? Olha, melhorou. Fernanda Estradioto, essa aqui é a Sandy de Santos, essa aqui é a Jéssica, Paloma e Bruninha. Nós fomos lá, 5 homens e 5 mulheres, fomos dar uma força na Bolívia, existe uma missão na Bolívia. Para vocês verem um pouco da Bolívia, essa aqui é a rua onde nós ficamos. Chove todo dia na Bolívia, o calor é pior do que o calor daqui. Porque quando chove, sobe aquele bafo, assim, sabe? De baixo para cima e fica... Eu tomei vários banhos por dia. Olha a TV lá na Bolívia, como é que é. Aqui é legal. Isso aqui era no restaurante, quando a gente almoçava. Prato típico da Bolívia. Carne recheada com salsicha e ovo cozido. Uma delícia esse prato. E tudo começou na Bolívia com esse jovem. Ele era casado, o Ricardo, e ele fez seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo. E o seminário exige que as pessoas façam um estágio de 6 meses. E ele foi fazer na Bolívia. Quando ele chegou lá, ele foi começar um trabalho dentro do presídio. Tive a oportunidade de estar nesse presídio também, a gente fez tipo uma celebração lá no presídio também, foi muito legal. E quando esse guri aqui chegou no presídio, ele viu que era tudo misturado, homem e mulher no presídio. Era um quadradinho, mais ou menos metade aqui assim nesse salão, 80 pessoas morando ali, homem e mulher tudo junto, e no meio daquela situação, as crianças também viviam junto. Aí assim, ele pensou, né? O que essas crianças vão se transformar se elas crescem no presídio? O que ela vai virar? Presidiário. Elas estão presas junto com os pais, né? Estão presas. Aí ele teve uma ideia. Assim, vamos pegar e vamos fazer um orfanato, um lar para essas crianças, aqui perto do presídio, não muito longe, onde a gente pode acolher elas, a gente pode dar a escola, dar a alimentação correta, dar os banhos necessários, roupa, brinquedo, diversão, PlayStation para elas brincar. E principalmente, dar a palavra de Deus para essas crianças. E ele pegou mais ou menos aquelas 15 crianças e iniciou um trabalho com a cara e a coragem. Aí tem algumas das crianças, no dia que nós fomos lá, a gente fez um trabalho com as crianças da cidade. E literalmente, gente, as crianças na Bolívia, na cidade que nós fomos, que como é que era? Porto Soares, o nome da cidade. As crianças nessa cidade vivem que nem os cachorros. E tem muito cachorro na cidade. Depois eu vou mostrar uma fotinha de um cachorro aqui para vocês. Elas vivem que nem os cachorros. Eu fiquei com muita dó das crianças. E nesse dia que nós levamos as crianças para fazer a brincadeira na praça, era visível a diferença que havia entre as crianças do orfanato com as crianças da cidade. As do orfanato, até perfume eles passavam nas crianças. E as da cidade, você via assim que a criança fazia meses que não tomava banho. Tomava banho só quando chovia, né? Chovia todo dia, então tomava banho todo dia. Mas um banho mesmo com sabonete, eu acho que fazia muito tempo que não tomava. Se não toma um banho, imagina como é que está a alimentação de uma criança dessa. Imagina como é que está o acesso à água. Na Bolívia não tem saneamento básico em quase nenhum lugar. Situação bem, bem precária. E a gente teve a oportunidade de gastar esse tempo lá com o pessoal. Aí sair na igreja lá, depois quando a gente fez a atividade. Detalhe, a igreja não tem porta, assim, ela é só um buraco, né? Só tem a entrada, né? Aí quando a gente chegou lá, o primeiro dia que teve celebração, tinha o cara tocando um violão, e uma pessoa tocando, e uma senhora de idade tocando
pandeirinho assim, esse era o louvor. Aí você, mas não tem um microfone, nada, né? Aí você, não, é que entraram e roubaram, né? Lógico, estava aberta a porta, não tinha porta. Entraram e levaram os equipamentos da igreja. E eles conseguiram comprar também na época que a gente estava lá. E eu pude notar lá que não precisa muita coisa, sabe? Para fazer a obra de Deus, você não precisa de dinheiro em abundância, você não precisa de muitas frescuras. Basta ter um coração disposto. E principalmente, gente, foi necessário renúncia para estar lá. Olha o cabeleiro, o Fernando lá, dando estudo, né? Quem lembra do Fernando? Ele vinha aqui às vezes, né? Muito bem. Na tribo indígena, fomos na tribo também, dos Aioreus, o pessoal já não fala o espanhol lá, né? Então era mais difícil a comunicação. Olha o cachorro aí, ó, lá na tribo, ó. Imagina, você acha que ninguém dava comida pro cachorro, né? Jogando futebol lá com os índios. Olha a cozinha, direto da Tramontina, essa cozinha. Olha o cachorro do lado do fogão ali, se esquentando, né? Devia estar fresquinho, né? E é aí que eles fazem a comida deles. É na tribo indígena lá. E nessa tribo indígena tem um missionário que é deles mesmos. Que ele está trabalhando ali naquela comunidade. A gente pôde também estar com eles lá. E para amar é necessário renunciar. Aquelas pessoas estão ali investindo na vida de um povo totalmente estranho, totalmente diferente, porque renunciaram a algo e decidiram amar os bolivianos. E sem renúncia, não dá para amar. Se você se propõe a amar algo ou alguém, e aquilo não te custa absolutamente nada, você pode esquecer que isso não é amor. Não é amor. Me chamou a atenção essa jovem, trabalha lá no orfanato. Tia Lu. Ela cuida ela e uma outra moça que estava de viagem, estava de férias quando a gente foi lá. E essa moça ela é formada em educação física e ela renunciou à carreira dela também quando viu a necessidade ali na Bolívia. Se mudou para lá, um lugar quente, um lugar sem estrutura, para cuidar daquelas crianças. Abriu mão, talvez, do futuro que ela pensava, dos sonhos que ela tinha profissional, talvez até os sonhos de se casar naquele momento, e foi lá trabalhar no meio daquelas crianças, foi amar aquelas crianças. Aquele gurizinho ali, ó, que ela está abraçando, é um gurizinho que está com o olho assim, fechado, um olho fechado e o outro aberto, porque apanhou tanto dos pais que perdeu um dos olhos. E o outro ali do lado, o Honório, é o irmão dele. Quando chegou no orfanato, chegou bem na época que a gente estava lá. A cabeça dele assim, toda cheia de sarna, cheia de feridas e uma barriga gigantesca de vermes. Essa é a realidade. E essa guria renunciou muitos aspectos da própria vida para amar essas crianças. Para ser por pessoas que não tinham condições de ser por elas mesmas. E sem renúncia não dá, não existe amor. E falar de renúncia, gente, é um tema muito difícil hoje em dia. Porque o que a nossa sociedade fala? Hein? Olhando para essa imagem aí, alguém me ajuda. O que fala? Alguém fala uma coisa aí. Não me deixa falando sozinho. Hã? Não desça a parte da coberta. Opa. Eu quero garantir o que é meu, o que é do meu interesse, não o que é do interesse dos outros. Eu quero saber do que é meu. Os outros vêm em segundo plano. Ou na hora de comer, né? Os que chegam primeiro pegam o maior bife, né? Será que é assim na tua casa? Lá em casa às vezes é, né? Dizem que tem o sorteio do bife, né? Deixa eu correr porque vai ter o sorteio do bife lá em casa, né? Porque normalmente é assim, né? Nós somos egoístas por natureza. Nós não estamos acostumados a renunciar nada. Muito pelo contrário, nós queremos para mais. Para nós mesmos. Nós queremos mais, mais, mais. E renunciar? Você tá doido? Eu não quero saber de renunciar. Eu quero para mim, eu quero para mim. É assim que a gente fala. E hoje em dia, olha só que coisa doida. Se você falar para alguém, renuncie o seu futuro. Se o que eu falei aqui agora há pouco da moça que renunciou o futuro dela.
Eu tenho certeza que na maioria das nossas cabeças aqui, né? Muitos de nós, de cara, pensou, você tá louco, não é? Você tá louco que eu vou renunciar ao meu futuro? Que nem essa menina? Não dá. Eu já tomei tenho os meus planos pro futuro. Eu tenho já tomei as minhas decisões. Não dá para renunciar ao futuro. Meu futuro quem controla sou eu. É assim que nós falamos hoje. Renuncie os seus direitos. A pessoa falar isso para alguém, renuncie os seus direitos. O que a gente responde? Tá de brincadeira, né? Você tá brincando? Eu vou entrar com processo na justiça. Porque eu tenho que ter acesso aos meus direitos. Não é verdade? Exige os seus direitos. É isso que a nossa sociedade fala. Renuncie os seus direitos. Essa é um papo de doido, não é? Renuncie a sua vontade. Não. Eu não me rendo a ninguém. Como é que se diz aquela frase em italiano? Qua comando mi. Assim? Vou pedir ajuda aqui do italiano de verdade aqui. Não sabe? Quem que é italiano de verdade? Qua comando mi, meu. Que isso? Tá louco? Renunciar à minha vontade, eu quero que a minha vontade seja feita. Renuncie os seus sonhos. Nunca. Depois de tanto que eu trabalhei, eu quero cada um dos meus sonhos concretizados. Trabalhei duro para isso. Fiz a faculdade, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Você acha que agora eu vou renunciar? O gol tá aberto, não tem goleiro, você acha que eu não vou chutar? Não, eu quero concretizar todos os meus sonhos. É assim que nós pensamos. É assim que é o nosso mundo hoje em dia. Renuncie às suas finanças. O quê? Finanças? Meu dinheiro? Não. Eu tenho os planos de me aposentar. É a minha segurança. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia. Provérbios 3, 5 e 6. Abre aí sua Bíblia. Talvez você tenha ela no celular. Liga o aplicativo. Pega a versão NVI. Acharam aí? Quem tem caneta aí? Alguém tem caneta? Grifa o versículo na Bíblia aí. Aqui tem uma. Alguém quer? Sabe por que grifar na Bíblia? Para amanhã a gente abrir de novo e ler ele de novo. A gente não perder ele no meio da Bíblia. A gente não fazer só a Bíblia, a nossa ferramenta de domingo, mas sim fazer ela durante a semana. Grifa aí, ó. Vamos lá. Eu projetei aqui, ó, pra gente ler todo mundo junto. Ai, meu Deus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Suas veredas. O que é renunciar, gente? Vamos olhar para esse versículo. Vamos entender a partir desse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confiança no Senhor. Renunciar é confiar cegamente em Deus. Renunciar é confiar cegamente em Deus. Você já viu um cego atravessando a rua? Quando ele está com a vareta, ele fica esperando alguém para pedir ajuda para atravessar a rua. Ou ele fica ouvindo o barulho dos carros. Mas quando passa alguém perto, ele pede assim, me ajuda a atravessar a rua. E o cego, ele tem que confiar cegamente de que aquela pessoa vai atravessar ele com segurança aquela rua. Olha só, hein? Essa ilustração foi legal, né? Gente, mas é verdade, né? Às vezes a gente confia desconfiando. A gente confia em Deus, mas a gente fala assim, não, mas será que se eu largar para Deus ele vai fazer mesmo? Será que ele vai dar conta do recado, gente? Sob o controle de Deus, nada ficará fora de controle, pois Ele é totalmente fiel.
Entregar, eu estou falando aqui hoje, gente. Confiar no Senhor é entregar totalmente as coisas na mão dele. E esse é um grande desafio para nós. Que nós temos a tendência natural de chamar para nós mesmos a responsabilidade, querer resolver com as nossas próprias mãos. Não queremos deixar para o Senhor resolver. Rei Davi, lembra que passou na Record essa série? Alguém viu? Teve a reportagem do Rei Davi. E o Rei Davi, ele passou por situações muito legais e muito desafiadoras. Quando eu leio, eu não me conformo. O rei Saul, que é aquele ali do ladinho assim, queria matar ele de qualquer jeito. E Deus já havia prometido que Davi seria o próximo rei depois de Saul. E Saul estava querendo matar ele por causa disso. E teve várias oportunidades, mais de uma oportunidade, que Davi tinha tudo para matar o rei. Por exemplo, teve um dia lá que o rei foi ali no banheiro e Davi estava escondidinho atrás ali de onde Saul foi. E ele tinha tudo para tirar a vida de Saul e se proclamar rei. Só que ele pensou assim, Deus falou que ninguém pode levantar a mão contra um rei. E eu não vou fazer isso. Eu vou o direito de matar esse cara. Eu vou deixar que Deus cumpra o propósito dele na vida de Saul. Eu vou deixar de agir na expectativa de que Deus tem o melhor, gente. É um desafio, não é? Fala a verdade, é um desafio isso. AP. Sabe o que significa AP? AP é uma sigla internacional que eu inventei hoje. É aplicando a palavra. É internacional, cara. Tava lá em casa, mas vou inventar uma sigla. Então, quando aparecer, porque o AP é a coisa mais importante. É aplicar a palavra. Fazer isso verdade na nossa vida, né? Porque a gente pode falar aqui um monte de historinha e tal, mas se na quando você não aplicar, o que adiantou? Não adiantou nada. Vamos lá então, vamos aplicar esse troço. 1. Aprender a esperar o tempo certo para cada coisa acontecer. Aprender, ter paciência, esperar o tempo certo. Nós queremos tudo para ontem. Renunciar à nossa vontade de querer a coisa no ato. Esperar, não. Tem o tempo certo para as coisas acontecerem. E assim nós crescemos em intimidade com o nosso Deus. 2. Sentir segurança no agir de Deus. Você acredita que Deus está agindo nessa questão aí que você está patinando? Às vezes a gente não acredita, né? A gente pensa assim, será que Deus está fazendo alguma coisa mesmo? Eu vou meter a mão aqui e resolver essa questão. Né? A gente pensa assim. Sentir segurança no agir de Deus. Colocar diante de Deus e falar assim, Deus, esse troço aqui, se você não botar a mão, eu não sei como é que vai se resolver, me ajuda. E sentir paz de que Ele está fazendo. Sentir paz de que Ele está trabalhando por ti. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Ele falou assim, um pastor uma vez falou que Deus, Ele fala pra gente o seguinte: cuide das minhas coisas, que eu cuido das suas. Entendeu? Cuide do meu reino, que eu cuido das suas coisas. Vamos fazer essa troca. Cuide dos meus negócios, que eu cuido dos seus. Nossa, e se eu fico pensando isso, Deus cuidando das questões da minha vida, o servi-lo, que nem a gente cantou, né? Sou livre para ti servir. Que privilégio é essa liberdade para servir o nosso Deus, gente. Cuide das minhas coisas, me sirva, que eu vou trabalhar nas suas questões. Eu vou ser por ti. Isso dá segurança para a gente. Correr o risco de ser contrariado. Porque quando a gente renuncia, muitas vezes, Deus está querendo outro propósito para a tua vida. E a gente não gosta de ser contrariado. A gente esperneia, a gente briga. 4. Confiar que Ele tem o melhor. Você acredita que Deus tem o melhor? Você acredita que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam? Tem um versículo que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acredita que Ele está fazendo o melhor para você. Qual que é a referência? Eu não lembro. Romanos 2. Romanos 8, 29. É isso? Quem manja mais? 8, 28.
Quem dá mais? 8:27, 8:29. Romanos 8:28. Acho que é isso. E abrir mão da minha própria vontade. Confiar no Senhor de todo o coração. É tirar você do trono da sua vida. Colocar Deus. Porque Ele é Deus. Nós não somos Deus. Então tá, gente. 2, então. Renunciar é não confiar somente na minha capacidade. Não confiar somente na minha capacidade. Olha o versículo lá. Confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos ler junto. E não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Outra versão fala assim, não se apoie na sua própria inteligência. Estamos em 2012 e por aquela porta está entrando o senhor Ike Batista. Ele entra, a gente até varre o chão para ele entrar. Senta ele aqui numa cadeira de honra, né? Fala assim, por favor, senhor Ike Batista, senta aqui. Ele chegou de terno, tá esse calor, mas não tem problema, a gente bota o ventilador em cima dele aqui direto. Dos homens mais ricos do Brasil, 12 bilhões de reais. Você tem ideia que é isso? Eu não sei o que é. Ele entrou por aquela porta, sentou aqui na primeira cadeira para ouvir a celebração com a gente. Já pensou? Né? Parece que a gente dá mais valor para um cara assim do que uma outra pessoa, talvez, que entre, né? Mas o seu Ike Batista, quem diria que no ano de 2013, Ike Batista foi o empresário que mais perdeu em 2013. E a fortuna dele de 12 bilhões de reais, ele terminou o ano de 2013 devendo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Talvez o Ike Batista, eu não conheço ele, mas houve momentos em que ele sentou naquela casa de luxo dele e pensou assim, eu sou o empresário referencial do Brasil. Que empresário não gostaria de ser que nem eu? Que empresário não gostaria de ter a inteligência que eu tenho para os negócios? Né? E os negócios vão e vêm, as coisas acontecem e fortunas se desmontam em um ano. Foi o que viveu esse homem ano passado, Ike Batista. Talvez porque se apoiou no seu próprio entendimento. Achou que sabia, que era poderoso. E por que confiamos somente em nós mesmos? Eu fiquei me perguntando isso. Por que a gente tem essa dificuldade de entregar? Por que a gente confia tanto em nós mesmos? E uma resposta para isso é que a gente conhece as pessoas. E a gente tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, né? Talvez porque a gente foi traído, né? Talvez porque algumas pessoas traíram a nossa confiança, passaram a perna em nós. A gente tem dificuldade de confiar nas pessoas. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de confiar nas pessoas. E a gente levanta, pessoal, eu achei essa imagem legal. Tá vendo ali que tem um policial com um escudo assim, ó, contra os manifestantes. É uma imagem muito corriqueira hoje em dia. E eu fiquei me imaginando aquele soldado que quando as pessoas me traem, quando as pessoas me ofendem, eu levanto um escudo e falo assim, eu vou ser o meu próprio escudo. Contra a vida, contra as situações, contra tudo. Eu vou me apoiar no meu próprio entendimento, afinal de contas, não dá para confiar em ninguém. Eu vou confiar em mim mesmo. E quando a gente pensa que não dá para confiar em ninguém, sabe quem a gente inclui nesse não confiar em ninguém? Em quem? Deus. Se não dá para confiar em quem a gente está olhando, muito menos em Deus. Então a gente se arma desses escudos e fala assim, daqui para frente é eu contra o mundo. É eu contra o mundo. E isso significa confiar no próprio entendimento, na própria força, na própria capacidade. Na própria capacidade. E o desafio para a gente, não faça de você mesmo o seu escudo. Descanse na sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91.
Faça do Deus dos exércitos o seu escudo, a sua proteção. Aquele que vai adiante de ti nas batalhas. Quando você for enfrentar uma batalha no seu trabalho, coloca essa batalha diante de Deus. Coloca, Deus, eu não consigo. Eu estou com dificuldade, me ajuda. Essa meta eu não estou conseguindo bater, cara. Eu preciso da sua ajuda. Deus, Ele é por nós, gente. Deus, Ele é por nós. Ele não deu corda no relógio aqui no nosso mundo e foi embora para as alturas e esqueceu de nós. Não, Ele está atuando na nossa vida diariamente, no seu cotidiano. Ele não se esqueceu de você. Não se esqueceu de mim. Ele sabe as lutas que a gente está passando. E nós temos que aprender a confiar cegamente nele. Olha aí. AP. Aplicando a palavra. Vamos lá. Abaixe a guarda. Se desarme das suas fórmulas prontas. E espere a resposta de Deus. Renunciar a isso é abaixar as armas. Esperar Deus agir. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe, gente. Totalmente. Ele sabe. Deixa eu ver aqui quanto tempo já deu. Tá acabando já, tá? Sei que tá calor, né? 3. Admita seus pontos fracos. E que nem sempre tem a resposta certa. Somos todos falhos. Todos temos debilidades. Não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Vamos ler junto? Reconheça em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez a gente está vivendo assim um momento, Fabrício, tudo na minha vida dá errado. As minhas veredas, os meus caminhos aqui, as minhas ruas, tá tudo confusa, cara. Esse versículo é um alento para nós. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos. Essa palavra é muito profunda. Todos os seus caminhos. Quer dizer que é tudo. É na família, é no trabalho. É na maneira que eu dirijo o meu carro. É na maneira que eu resolvo os meus problemas. É na maneira que eu amo os meus pais. É na maneira que eu me relaciono com a minha esposa. É na maneira como eu trato os meus chefes. Em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as nossas veredas. Uma pergunta para você. O quão profundo você vai chegar com Deus? O quão profundo você vai chegar com Deus? Nós não sabemos quanto tempo temos de vida, né? Não sabemos se hoje talvez seja o nosso último dia. Semana passada faleceu um casal de Nova Antônio Prado, um casal novo, né? Quantos viram, né? E eu entrei ali no Facebook deles, do casal, né? Pra ver como é que tava ali. Aí tinha lá assim, né? Contando os minutos para ir pra praia. A moça falando, né? E o rapaz também, tô me sentindo muito bem indo pra praia. E nós nunca vamos saber o que aconteceu, mas o fato é que os dois faleceram essa semana. E nós não sabemos quanto tempo temos. Talvez o nível de profundidade que você tem hoje é o nível de profundidade mais profundo que você vai chegar com Deus. Talvez nós não tenhamos muitos anos pela frente como aquele casal que teve a vida interrompida. Mas olha só, o quão profundo você vai chegar com Deus depende do quanto eu e você vamos estar dispostos a renunciar para Ele. Existe uma relação entre a renúncia e a profundidade. O quanto nós vamos estar dispostos. A nossa vida, gente, é como se fosse essa corda. Quando nós nos convertemos, nossa vida se transforma numa corda. E a corda, ela tem diversas dimensões. Não sei quem trabalha com corda aqui. Tem corda que aguenta todo tipo de peso. Umas aguenta aquela linhazinha de costura, você puxa ela, já estoura. E a nossa vida é como se fosse uma corda. E Deus vai trabalhando em nós durante toda a nossa vida, para que cada vez nós aguentamos um peso maior. Como uma corda.
Existem diferentes dimensões de corda. E o quanto vai chegar, o quanto Deus vai te propor para ti, depende do quanto nós renunciarmos para Ele. O quanto nós renunciarmos. Tem uma história que eu acho fantástica, para a gente terminar. Asas do Socorro é uma missão que trabalha no Amazonas brasileiro. E eles têm aviões e eles prestam auxílio para as comunidades ribeirinhas. E um dos aviões de Asas do Socorro caiu. E era um avião caro, mais de 2 milhões de reais. E tinha um casal que ele era das Forças Armadas, acho que era americano, e que ele veio trabalhar no Asas do Socorro porque ele era piloto. E durante toda a vida dele, eles juntaram o dinheiro da aposentadoria. Aí quando o avião caiu, tava o grupo ali de Asas do Socorro reunido, assim, gente, o que a gente vai fazer? Acabou o trabalho. O avião caiu. Aí esse velhinho falou assim, gente, eu tenho dinheiro, eu compro o avião. E ele renunciou àquilo que ele tinha juntado, que dava segurança para ele, para comprar o avião. E falou, não vai ser meu não, eu vou doar esse avião para Asas de Socorro. E comprou. Ele renunciou. Talvez essa pessoa só fez isso porque Deus trabalhou a vida toda no coração dele para chegar ao ponto de lá no final ele estar preparado para fazer uma renúncia desse aspecto. Uma renúncia profunda dessa que dinheiro é uma coisa que mexe no nossa vida, né? Eu gostaria de terminar, quer dizer, estou quase terminando. Gostaria de terminar, já falo várias vezes, né? Com essa oração. Talvez é a nossa oração hoje. Olha só, pensa aí no seu lugar. A gente orando para Deus. Quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo a minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria submeter-me à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria ponderar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Em vez de a ti, eu busco a aprovação dos homens, e eu sou por natureza idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Esse é o dilema de todos nós. Nos bastarmos. E para amar, gente, é necessário renunciar. Amar as pessoas e amar a Deus sem renúncia não dá. Coloquei o mapa mundi aqui para te desafiar a algo. Já pensou em você ir para algum desses países? Fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Já pensou? Tem que renunciar a muita coisa, né? Para fazer um negócio desse. Para ir de missionário. Ontem no grupo Célula a gente estava conversando com o Thiago Vergani. Não sei quem conhece ele. Thiago Vergani, ele vai de missionário para aquele país ali, ó. Tailândia. Vai sair mês que vem. E ele está fazendo um passo assim, papo de doido mesmo. Um povo que ele nem conhece, cara. Deus chamando ele para ir para um lugar distante. Abriu mão das coisas, do trabalho. Está vendendo o carro dele. Está procurando sustento e vai para lá. E essa semana eu assisti um filme que chama 12 anos de escravidão. Um filme que está concorrendo ao Oscar. Um rapaz que perdeu 12 anos da sua vida porque foi capturado como escravo. Ele literalmente perdeu 12 anos. E ontem no grupo Célula, a gente estava conversando com o Thiago e a gente falou assim, Thiago, quantos anos você pretende ficar lá na Tailândia? Sabe o que ele falou, cara? 20 anos. Falei assim, meus planos são para ficar lá 20 anos, no mínimo. Gente, aquilo assim, eu comparei com o filme, sabe? Disse, o cara ficou escravo 12 anos. Não era vontade dele ficar escravo. Mas se guri, meu. Ele
Ele está indo de encontro a isso. Está abrindo mão do futuro. Ele falou assim no grupo. Gente, eu não sei nem se eu vou casar, porque cristão lá não tem. Lá só tem budista, hinduísta e muçulmano. Não tem. E eu vou para lugares perigosos que eu nem sei se vai ser possível casar. Mas precisa renunciar, né? E normalmente os jovens estão mais... têm assim o coração mais voltados para esse tipo de aventura, né? Porque dá a impressão que o jovem ele não tem muito a perder, né? À medida como que a gente vai ficando adulto, que a gente vai se estabilizando na vida, vai se acomodando, cada vez a gente tem mais coisas a perder. Cada vez a gente tem mais coisas a renunciar. E não precisa ir longe para a Tailândia. Não precisa ir para o outro lado do mundo, gente. É aqui. Talvez você tenha que renunciar um dia da sua semana para estar com outra pessoa. Renunciar uma noite que talvez você tenha livre para investir na vida de outra pessoa. E é um privilégio muito grande. Nós estamos iniciando um trabalho lá em Flores da Cunha. Flores da Cunha é uma cidade tipo a Tailândia lá, tipo uma cidade da Tailândia. Não tem quase cristãos lá. E aí eu estou tendo o privilégio de participar lá todas as quintas-feiras à noite. Um grupo lá, tem mais ou menos uns 10 já convertidos. E iniciar um trabalho. E eu quero te desafiar, gente. Chega de ficar sentado nessa cadeira, esquentando ela. Já está quente demais. Vamos levantar, vamos agir. Vamos aprender a renunciar para Deus. Chega de nós mesmos. E deixar Deus entrar no nosso coração e fazer a vontade dele 100%. 100%. Amém? Vamos orar então. Feche teus olhos. Fica um momento aí em silêncio. Pensa aí você e Deus. Eu vou ler aqui uma letra de uma música. Pensa nessas palavras. Diz assim: alguém um dia ouviu o chamado. Viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou sua casa. Puro amor que toca, move e atrai. Do Espírito Santo recebe o recado. Larga a tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos, com Deus partilhado. Rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita, há muitos já prontos, como nos diz o Senhor. Para amar é necessário renunciar. Nosso Deus, o Senhor tem nos chamado, Pai. Chamado a nos entregar 100% a Ti, ó Pai. Chamado a termos uma confiança cega, Deus. Uma confiança de que aquilo que está nas Tuas mãos está mais do que bem cuidado, ó Pai. Porque o Senhor é totalmente fiel, Deus. Pai, é um assunto difícil, uma conversa meio de doido. Mas eu quero desafiar todo mundo que está aqui nessa noite, Pai, a renunciar a algo para Ti, Pai. E o Senhor vai mover de uma maneira poderosa, Pai, de uma maneira incrível no nosso meio, Pai. E no meio talvez de um povo, de uma cidade, talvez uma cidade aqui próxima, de que nunca ouviu falar do Teu amor, Pai. Mas o Senhor quer nos usar para ser canal de bênção ali, ó Deus. Pai, eu quero orar pela minha vida, pedindo que o Senhor fale no meu coração, Pai. Eu quero ser essa pessoa, Pai, que abre mão para Te servir, ó Deus, que a vida vai passar tão rápido, Pai. Eu quero ir profundo contigo, meu Deus. E que essa seja a oração de cada um que está aqui dentro dessa sala, Pai, hoje. Queremos ir mais profundo contigo, Deus. Nos ensina, Pai, a renunciar para isso, Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que é de participar do Teu reino. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém, gente.